junho de 1944. As praias da Normandia foram conquistadas, mas a vitória dos aliados ainda estava longe de ser garantida. Diante das tropas britânicas e canadianas, erguia-se um obstáculo formidável de concreto, aço e fanatismo. A cidade de Caen, o que deveria ser um objetivo alcançado em um único dia, transformou-se num pesadelo de 6 semanas de combates brutais. Enquanto a cidade ardia, os alemães preparavam um golpe desesperado nas costas dos americanos. Esta é a história do martírio de Caen e da última grande esperança de Hitler no Oeste, a Operação Lüttich. Por que Caen era tão crucial? A cidade não era apenas um centro histórico, era o nó de comunicações mais importante da região. Quem controlasse Caen controlaria as estradas vitais para Paris e para o rio Sena. Além disso, os campos abertos ao sul da cidade eram o terreno ideal para a construção rápida de aeródromos e para o avanço dos tanques, algo quase impossível no terreno fechado e traiçoeiro do bocage normando. O plano aliado era simples e ousado: tomar Caen no final do próprio dia D, mas os alemães tinham outros planos e agiram com uma velocidade impressionante. Enquanto os americanos lutavam para sobreviver nas defesas fixas da praia de Omaha, os alemães não perderam tempo. Na noite de 6 de junho, a 21ª Divisão Panzer já estava posicionada para defender Caen. Nas horas seguintes, chegaram os reforços mais temidos de toda a frente ocidental. A 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, formada por jovens fanáticos, muitos com apenas 17 anos, eles transformaram os arredores de Caen numa fortaleza impenetrável. Bernard Montgomery, o comandante britânico, veria seu velho rival do deserto africano, o Marechal Rommel, mais uma vez do outro lado do campo de batalha. A primeira tentativa britânica foi a Operação Perch, um ataque em pinça para cercar Caen pelo oeste. As tropas britânicas avançaram, mas foram brutalmente barradas pela experiente divisão Panzerler. Montgomery, então, jogou sua carta de elite. A 7ª Divisão Blindada, os lendários Ratos do Deserto, foram enviados para flanquear as posições alemãs. Em 13 de junho, eles alcançaram a pequena vila de Villers-Bocage. Foi ali que o inferno chegou na forma de um único tanque, o Schleswig-Holstein Michael Wittmann, um dos maiores ases de tanques da guerra. Comandava seu Tiger I. Ele sozinho emboscou a coluna blindada britânica. Em questão de minutos, ele destruiu mais de 20 veículos blindados, incluindo tanques e transportes. A imagem dos tanques britânicos em chamas, espalhados pela estrada, chocou o comando aliado e o mundo. A vila de Villers-Bocage foi reduzida a escombros e a Operação Perch fracassou. Caen continuava firmemente nas mãos dos alemães, mas Montgomery não era homem de desistir. Em 25 de junho, ele lançou uma ofensiva ainda maior, a Operação Epsom, envolvendo 90.000 homens. O objetivo era cruzar o rio Odin e, finalmente, envolver Caen pelo oeste. Os corajosos soldados da 15ª Divisão Escocesa avançaram sob fogo intenso, conquistando pontes e vilarejos. Mas, mais uma vez, os blindados da SS contra-atacaram com fúria. O combate se concentrou num pequeno ponto elevado, um monte que entraria para a história: a colina 112. Nesse pequeno pedaço de terra, os soldados cavaram trincheiras e lutaram corpo a corpo, numa violência que lembrava as piores batalhas da Primeira Guerra Mundial. Os britânicos sofreram baixas terríveis, mas alcançaram uma vitória estratégica crucial. A sua pressão implacável forçou os alemães a empenhar 6 das suas 9 divisões blindadas na defesa de Caen. Isso prendeu as melhores tropas alemãs num único setor,
deixando o caminho livre para os americanos, que preparavam a sua própria ofensiva no oeste. Após um mês de tentativas frustradas, a paciência de Montgomery acabou. Em 7 de julho, ele ordenou a Operação Charnwood, um ataque frontal direto sobre a cidade. Mas antes da infantaria avançar, a artilharia aérea falaria mais alto. 460 bombardeiros da Força Aérea Real Britânica lançaram 2.500 toneladas de bombas sobre os subúrbios ao norte de Caen. O objetivo era pulverizar as defesas alemãs. O resultado foi um inferno na terra. O bombardeio devastou a 16ª Divisão de Campanha da Luftwaffe, que perdeu 75% de seus homens. Mas a tragédia também atingiu os inocentes. Entre 300 e 400 civis franceses foram mortos no ataque. A cidade histórica de Caen, fundada por Guilherme o Conquistador, começava a morrer. No dia 8 de julho, a infantaria britânica e canadiana avançou sobre as ruínas fumegantes. Os combates foram travados, casa a casa, escombro por escombro. Em 9 de julho, os canadianos finalmente conseguiram entrar no centro de Caen. A população, que se escondia há semanas em porões e no hospital da cidade, foi finalmente libertada. Mas a alegria durou pouco. Ao recuarem, os alemães destruíram todas as pontes sobre o rio Orne, a margem sul da cidade, e com ela, a estrada para Paris continuava firmemente em suas mãos. A libertação completa teria que esperar mais um pouco. Em 18 de julho, Montgomery lançou o que esperava ser o golpe final. Foi a Operação Goodwood, uma das maiores cargas de cavalaria blindada da história militar. 3 divisões blindadas inteiras avançaram a leste de Caen, apoiadas por uma frota de 2.000 bombardeiros. Simultaneamente, os canadianos cruzavam o rio Orne na Operação Atlantic. O barulho era ensurdecedor. A terra tremia, mas os alemães estavam à espera, escondidos em posições defensivas profundas, com os seus temíveis canhões de 88 milímetros. Eles infligiram perdas devastadoras. Em um único dia, os britânicos perderam mais de 300 tanques. Taticamente, Goodwood foi um fracasso sangrento, mas, estrategicamente, funcionou. A pressão era tão insuportável que, em 19 de julho, a margem sul de Caen finalmente caiu. A cidade estava, enfim, completamente livre. Enquanto Caen sangrava e ardia, os americanos finalmente conseguiram romper as linhas alemãs no oeste com a Operação Cobra. Os tanques do general Patton avançavam em campo aberto, imparáveis. Hitler, furioso com o colapso da sua frente, viu uma última oportunidade no meio do desastre. Em vez de ordenar uma retirada estratégica para salvar o seu exército, ele ordenou uma contraofensiva louca e desesperada contra a ponta de lança americana. O nome dessa aposta final era Operação Lutiche. O nome Lutiche é a palavra alemã para a cidade belga de Liege, onde os alemães obtiveram uma famosa vitória em 1914. A esperança era repetir o feito e virar o jogo. Em 7 de agosto, sob o manto da escuridão, as divisões Panzer restantes atacaram a região de Mortain, tentando cortar o avanço americano e isolar as tropas de Patton. Mas os americanos estavam preparados. A resistência foi feroz, e quando a névoa da manhã se dissipou, os tanques alemães ficaram expostos a um novo predador dos céus: os caças-bombardeiros Typhoon da Força Aérea Real. Os foguetes dos Typhoons devastaram as colunas blindadas. Em apenas 48 horas, a Operação Lutiche foi completamente destruída. O fracasso de Lutiche selou o destino do exército alemão na Normandia. Presos e sem rota de fuga, eles logo seriam cercados no que ficou conhecido como o Bolsão de Falaise, onde o 7º Exército Alemão seria praticamente aniquilado. Caen, por sua vez, estava
em ruínas. 80% da cidade foi destruída e entre 2 a 3 mil civis perderam a vida. Foi uma vitória amarga, comprada a um preço terrível, mas foi a vitória que quebrou a espinha dorsal da defesa alemã e abriu as portas para a libertação de Paris. A cidade de Caen sacrificou-se para que a França pudesse ser livre. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos documentários. Até a próxima!